Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, momento em que nós visitamos a sua casa, o seu lar, sua família e levamos a nossa mensagem de paz e de esperança, sempre no intuito de que tenhamos um domingo de felicidade, uma semana próspera e que Deus continue nos abençoando. Pedimos aos amigos que se inscrevam, se não são inscritos no canal, e também que curtam e compartilhem os nossos vídeos, se acharem que vale a pena, porque isso ajudará que o YouTube distribua mais amplamente os nossos vídeos. E para nós, alegria imensa tomar também o seu cafezinho aí no momento em que for assistir o nosso trabalho. Nessa ocasião, estaremos aí de alma e de coração para compartilhar o que vocês tiverem aí na mesa. Hoje, nós queríamos falar sobre reconciliar-se com a vida. Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos ao tema. Me lembro de, numa das várias palestras que pude fazer em presídios, nós ouvimos de uma pessoa que estava lá já há uns 15 anos, cumprindo pena, e ele dizia que ele tinha, de uma certa maneira, até compreendido aquele aspecto punitivo da pena que ele havia recebido. Mas havia dentro dele uma mágoa, uma tristeza tão grande, porque ele fora, num determinado momento, prejudicado por alguém, e isso desencadeou em sua vida uma certa amargura, né? Uma certa mágoa que ficou através do tempo. Então o problema que ele tinha, que o tinha levado à prisão, era esse ele estava superando, porque sabia que estava cumprindo a pena de alguma maneira, estava pagando, dizia ele nas palavras dele, pelo erro cometido. Mas esse outro problema, que não era um problema da gravidade do que ele havia cometido, estava ainda assolando o seu coração, já passados em torno de quase 20 anos de acontecido. Uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, uma amargura que foi ficando no seu coração. E aí ele perguntou assim: o senhor acha que a oração do senhor pode me ajudar? Eu digo: não, a minha oração pode te ajudar, sempre ajuda, mas a oração que vai te ajudar é a sua. Mas o que eu devo fazer? Eu rezo. Falei: você precisa primeiro reconciliar-se consigo mesmo. Ele falou: mas como eu reconciliar comigo? Eu falei: você tem que fazer as pazes consigo mesmo. Esse é o grande segredo da modificação que você está procurando. Faça as pazes consigo. Ele falou: mas como? Né? Eu tento de toda maneira, mas as minhas orações eu acho que não tem força. Eu digo: não tem poder, a sua oração tem força, porque na verdade o que você precisa fazer é se perdoar de ter cometido o erro que você cometeu, ou seja, está se compreendendo, e naturalmente perdoar o outro erro que o outro cometeu contigo. Mas você precisa resolver dentro de si. Por quê? Porque talvez você não tenha oportunidade de conversar com ele, de tratar com ela, seja quem for, aquela pessoa, o problema que te magoou. Mas enquanto a mágoa estiver dentro de ti, também não há solução para esse problema. Ele falou: mas então, o senhor acha? Eu falei: faça as pazes consigo. Perdoe-se de ter sentido esse tipo de dor, ter tido esse tipo de sentimento. Ele falou: então, o senhor acha que pode? Eu falei: você consegue, se você quiser. Tive a oportunidade de vê-lo por uma vez mais, depois de um tempo, quando voltei ao local. Ele dizia: o senhor sabe, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu comecei a pensar assim: ninguém é perfeito, né? Eu também não sou perfeito, eu cometi um erro grave. Agora imagine os outros, também podem errar conosco. Essa compreensão dele me foi tão educativa que, passados 30 e quase 40 anos disso, eu ainda me lembro dessa experiência. E eu fiquei pensando aqui, né? Quantas mágoas, quantos pequenos ressentimentos vão se armazenando na nossa vida, quantas frustrações,
quantas pequenas decepções, a palavra de uma pessoa, o olhar da outra, a negativa de um, aquele desejo não satisfeito, aquela vontade não correspondida, tudo isso vai montando em nós, diríamos, um reservatório de mágoas e ressentimentos. E é claro que nós não podemos nos dar bem com isso. Nós temos uma necessidade imensa de fazer as pazes. Por quê? Porque tudo aquilo que nos contraria, tudo aquilo que nos perturba, que nos tira a paz, é, de uma certa maneira, um empecilho à nossa felicidade. É um empecilho ao nosso crescimento. É, de alguma maneira, um bloqueio na nossa caminhada. Porque a gente fica parado naquele dia, naquele momento, naquela hora. É como se aquele dia não passasse, aquela hora não superasse, se aquele tempo não transcorresse. E a vida é uma dinâmica, um dia após o outro, são horas sucessivas, os minutos se sucedem e assim os anos também. E com o tempo nós vamos vendo o que evoluiu, o que cresceu, o que desenvolveu na nossa vida, o que ficou parado no tempo. E naturalmente a mágoa, o remorso, a tristeza, isso nos paralisa no tempo. Isso bloqueia a nossa felicidade, bloqueia o nosso movimento pela vida. Então eu estava me lembrando aqui de uma frase de Fred Luskin, né, que é um psicólogo da Universidade de Stanford. Ele escreveu um livro, Perdoe Sempre. Perdoar pode ser um antídoto eficaz. Guardar mágoas e rancores nos desgastam física e emocionalmente. Tem uma frase de William James, também psicólogo famoso, americano, um homem extraordinário, um filósofo, né? William James dizia, Deus perdoa os nossos pecados, os nossos enganos, mas o nosso sistema nervoso não. Então a gente tem que ter essa atitude de reconciliação em face daquilo que nos atrapalha. Tem gente que está de mal com a vida, não gosta da vida que tem, não aceita que as coisas sejam como são e também não se esforçam às vezes para fazer mudanças, às vezes até fazem esforços, mas não necessariamente os esforços certos, os esforços corretos. Então, é claro que, como disse Einstein, uma frase atribuída a Einstein, né? Ninguém pode querer resultado diferente fazendo a mesma coisa todo dia. Se a mágoa nos acompanha todo dia, se a tristeza nos acompanha todo dia, se o aborrecimento nos acompanha todo dia, se o remorso nos acompanha todo dia, um dia nós temos que deslocá-los do lugar, do status que eles adquiriram na nossa vida, na nossa personalidade. Há um ensinamento muito interessante sobre o Chico, que me faz lembrar essa experiência, né, entre mágoa e ressentimento, entre essas dores emocionais, essas dores espirituais, da decepção, da frustração que pode acontecer na vida de qualquer pessoa e que às vezes acontece mais de uma vez nas nossas vidas, né? Então, disse que o Chico, certo dia, ele tinha lá um cachorrinho, que era um cachorro era problemático, tinha doenças e dava muito trabalho para o Chico. O Chico chegava do emprego, do trabalho, tinha ainda que trabalhar psicografia, o centro, e chegava em casa de madrugada e ainda tinha que cuidar do cachorro, fazer higiene todo dia, repetitivamente, alimentar, cuidar, curar. E aí, um dia, o cachorrinho apareceu morto. E aí o Chico ficou muito pesaroso, muito triste. Como é que o cachorrinho morreu tão bem cuidado, apesar das moléstias que o cachorro tinha? E aí alguém chegou para ele e falou, Chico, eu não queria te magoar não, mas ele não morreu de causa natural. Ele falou, mas como? Ele falou, que fulana de tal contou, falou, ela ficava com muita pena de você, o sofrimento das noites mal dormidas, dos cuidados, que ela acabou abreviando a vida do cachorro, dando ali, antigamente eles falavam bola, né, que era uma carne envenenada. E o Chico falou, mas não é possível, e aquilo, não, ele não ficou com raiva da pessoa, não ficou com mágoa, mas uma tristeza tomou conta dele, ele não aceitava aquela situação, aquela injunção, e aí foi ficando magoado, foi ficando assim triste, e essa tristeza de uma certa maneira não passava. E aí, um dia, mano chegou para ele e falou, Chico,
eu estou acompanhando aí o seu sofrimento, a sua dor o cãozinho, e só que é o seguinte, meu querido, isso está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Nós não estamos conseguindo realizar as tarefas que nós precisamos, porque essa tristeza, essa amargura que você está, não vai te ajudar, está te atrapalhando, vai impedir que nós realizemos o trabalho. Mas o que eu posso fazer? Ele falou assim, você precisa fazer um bem para essa pessoa, um bem assim importante, uma coisa relevante. Ele falou, mas como? Aqui quem foi prejudicado fui eu, foi o cãozinho. Como é que eu vou fazer um bem para essa pessoa? Aqui a vítima sou eu. Aí Emmanuel falou para ele, ó, Chico, você me desculpe, mas esse não é um conselho meu. Isso é um conselho de Jesus. Quando ele disse, né, e Jesus diz lá em Mateus, né, ele diz assim, quando nós encontrássemos alguém que nos fizesse mal, que nós orássemos, fizéssemos o bem para eles, né? E aí, esse é o único caminho. E aí ele falou, Chico, toma uma atitude, resolva isso para nos retomarmos a nossa atividade, você também deixar a sua vida fluir. Ela não pode ficar bloqueada nesse ponto. E aí o Chico procurou saber daquela pessoa, através de amigos, o que ela mais necessitava, o que ela tinha de necessidade maior. E ficou sabendo que era uma máquina de costura. E aí ele pegou, comprou uma máquina de costura com as economias dele, levou a máquina de costura para a pessoa e entregou como se fosse um presente, e assim, sem dar sinal de que ele estivesse ressentido por alguma coisa. E aí, ou por aquela coisa, né? Aí a mulher veio numa alegria imensa, abraçou o Chico, e aquele abraço, diz Emmanuel, vestiu o Chico de luz. E aquela luz dissipou toda aquela amargura, toda aquela tristeza. Então, Jesus dizia, né? Quando você for fazer alguma oferta no altar, quer dizer, qualquer oferta, você for dar a Deus louvores, gratidão, for fazer uma homenagem sincera ao Criador, e ali no altar você lembrar que alguém tem algo contra ti, ou você tem algo contra alguém, deixa ali a sua oferenda, deixa ali a sua oferta, vai, reconcilia-te, faz as pazes com essa pessoa, e depois você volta e entrega a sua oferta ao Senhor. Então, a recomendação de Jesus é muito importante. Esse exemplo de Chico Xavier, que está no livro, está num dos livros que fala sobre Chico Xavier, que é muito interessante e nos chama a atenção para isso. Nós precisamos fazer as pazes. As pazes, se nós não estamos bem conosco mesmo, fazer as pazes conosco mesmo. Passar a nos reconhecer como seres humanos falíveis, mas com grande potencial de amor. Amar-nos é tão importante que Jesus disse que a medida do amor para o próximo tinha que ser a medida do amor que nós tivéssemos por nós mesmos. Ama o teu próximo como amas a ti mesmo. Então, nós precisamos fazer isso, né? Ficar em paz com o nosso coração. Se o nosso coração está magoado com alguma tristeza, alguma amargura, alguma dor, faça as pazes consigo mesmo. Diga ao teu coração, acalma, vai dar certo. Um dia nós vamos superar isso. Uma hora isso tudo vai acabar, não tem sentido ficar a vida toda carregando essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento. Faça as pazes com a terra. A terra é um abençoado lar dos espíritos encarnados. Nós estamos encarnados, olha que maravilha. Quantos anos Deus nos deu de vida para que nós pudéssemos acertar o passo e encaminhar a nossa jornada, para sermos felizes. Faça as pazes com a sua casa. Às vezes a sua casa não é aquela casa ideal, não é a casa dos sonhos, não é o objeto do desejo, mas é o lugar, é o seu endereço, é o ponto da sua dignidade. Então, por mais simples que ela seja, eu tive a oportunidade de morar em casa de chão batido, dormir em colchão de palha, e naturalmente tudo isso fez um sentido enorme na minha vida, porque a maior alegria era estar na minha casa, onde estavam os meus amores, onde estavam minhas alegrias, né? Nós temos que fazer a paz com a alegria, com o entusiasmo. Às vezes nós ficamos aborrecidos e o entusiasmo cessa, a alegria da vida também para. Então nós precisamos nos alegrar, porque o reino de Deus está próximo.
E o reino de Deus é a paz do nosso coração. Então nós trouxemos esse tema hoje para uma reflexão nossa, fazemos as pazes com a vida, reconciliarmos-nos com a vida. Se tentar, acaba dando certo, porque Deus está do nosso lado. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. O cafezinho de hoje foi esse. Compartilhei contigo, compartilhe com mais quem você achar que interessa, e que Deus nos abençoe até o nosso próximo vídeo.